É isso aí, pessoal. Hoje nós iremos falar aqui nessa aula exclusiva para vocês, tá? Automaticamente estou transmitindo ao vivo essa aula aqui para todos os nossos alunos que estão nos acompanhando ali no YouTube, tá? Mas essa aula vai ficar gravada para os nossos alunos aqui do método Pregação Impactante, tá? Então, se você está assistindo essa aula, é provável que você já adquiriu essa formação e aqui nós iremos falar sobre alguns tipos de pregações, tá? Eu quero trazer um aprofundamento para você, né, que ainda não entende o tipo de pregação que existe no meio cristão, até para te dar uma forma de você ampliar o seu conhecimento e até entender qual é o tipo de pregação que você mais consegue entender, né? E o tipo de pregação que você consegue se adaptar, talvez, né? Talvez você já tenha o seu estilo próprio, mas não sabe onde que ele se encaixaria aqui ainda. Então, nessa aula que nós vamos falar juntos, ok? O primeiro tipo de sermão, né, que nós temos que entender, ele é o mais clássico de todos, tá? E o mais fácil de você assimilar, que é o sermão expositivo, tá? O sermão expositivo, ele é bem simples, onde para você entender. O sermão expositivo é quando você pega um texto bíblico, tá? E você simplesmente escolhe um texto bíblico ou escolhe até mesmo um livro da Bíblia, né? Como, por exemplo, o Evangelho de João, aqui usando como exemplo, e você explora versículos por versículos. Eu já vou dar um exemplo sobre isso, tá? Mas você vai explicar dentro dele tanto o contexto histórico, tanto o contexto cultural, como também o contexto teológico de cada passagem exclusiva, tá? Eu vou dar dois exemplos aqui de uma pregação expositiva, que vai ficar muito mais fácil de você entender aquilo que eu quero passar para você aqui, tá? O primeiro deles é usando o Sermão da Montanha, né? O Sermão do Monte, Mateus capítulo de número 5, verso de número 1 ao verso de número 12. Nós vamos tratar aqui apenas sobre as bem-aventuranças, né? Então, o pregador ele vai explorar aqui cada uma das bem-aventuranças apresentadas por Jesus, né? Do capítulo 1, do verso de número 1 até o verso de número 12. Você vai explorar essas bem-aventuranças, né? Que Jesus apresentou no Sermão da Montanha. Você vai mergulhar no significado de cada bem-aventurança que Jesus deu, por exemplo, bem-aventurado os pobres de espírito. Você vai explicar, né, como isso se relaciona com a humildade, com a dependência de Deus. E em seguida, então, você vai passar para as bem-aventuranças dos que choram. Bem-aventurado aqueles que choram. Vai discutir, então, como isso reflete a compaixão, tá? A compaixão e a sensibilidade espiritual do cristão. Óbvio que o sermão continua, né, abordando cada uma das bem-aventuranças, então você vai se aprofundar ainda mais nas bem-aventuranças e vai destacar o que cada uma implica na prática da vida cristã. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os misericordiosos, né, e assim por diante, você vai explorar cada uma das bem-aventuranças e vai aplicar na vida cristã. Isso é um sermão expositivo, tá? Outro exemplo, segundo exemplo aqui de sermão expositivo é Romanos capítulo de número 8, verso de número 28 ao verso de número 39, tá? Eu até deixei aqui com o título, né? Com o título aqui da nossa pregação, tá? Você vai ter acesso a esse material aí tranquilamente depois dessa aula, tá? Bem provável que ele vai estar aqui abaixo, tá? Aqui abaixo como um PDF para você. Então, a partir daqui, o pregador ele vai explorar, tá? O ensinamento de Paulo sobre a segurança, né? A segurança do cristão em Cristo. Por exemplo, ele vai começar analisando o verso de número 28, explicando como todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Em seguida, ele vai discutir os temas da predestinação, chamando justificação, glorificação, destacando aqui então a obra soberana de Deus na salvação de cada cristão, tá? O sermão ele vai enfatizar a certeza da salvação e a inabalável fidelidade de Deus para com o seu povo. Vai encorajar os ouvintes a confiarem plenamente no amor de Deus e também na sua providência, tá? Acima de tudo, então, você vai explorar a segurança do cristão em Deus, falar sobre a profundidade do amor de Deus e sobre a providência divina. Percebe que você pega um texto, né, e você aplica ele, entendendo o seu contexto, é óbvio, você vai aplicar ele na vida cristã, tá? E para você ter uma ideia, o sermão expositivo ele não vai fugir dessa diretriz, tá? Ou seja, comecei em Romanos capítulo de número 8, verso de número 28 ao 39, eu preciso continuar no verso de número 28
e terminar no verso de número 39. Isso é você fazer um sermão expositivo, tá? Você não vai fugir além daquilo que você propôs. Isso está no segundo tipo de pregação que nós vamos falar aqui agora abaixo, tá? O tipo de pregação que você pode explorar vários textos, né, para complementar o que você quer apresentar, é justamente o sermão temático, tá? O que é um sermão temático? É justamente aquilo que vai seguir um tema, né? Isso acontece muito em eventos de várias igrejas, como congressos, como campanhas, enfim. É um culto com um tema e eles vão passar esse tema para você como pregador e você vai explorar este tema. Por exemplo, uma pregação que ultimamente eu preguei na quinta-feira, tá? Sobre o perdão, né? Então você pode buscar várias passagens bíblicas que tratam do tema do perdão, né? Por exemplo, com a parábola do filho pródigo, as palavras de Jesus para perdoar 70 vezes 7, foi esse texto que eu usei, né? E você vai explorar isso justamente sobre o perdão, né? Então eu não preciso ficar baseado apenas naquele texto, eu posso ir buscar outras referências para firmar a minha posição sobre o perdão, tá? Um exemplo aqui, vou usar aqui o exemplo muito clássico e simples, que é João capítulo de número 3, verso de número 16. Acho que esse é um texto clássico, creio que todo mundo já conheça, né? Comente aí para mim se você já conhece esse texto. João capítulo de número 3, verso de número 16, vai dizer o seguinte, tá? Olha só, João capítulo de número 3, verso de número 16... Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como que eu posso explorar, então, o meu sermão, né, usando essa passagem bíblica de João capítulo 3, verso de número 16? O pregador aqui, então, você no caso, ou eu, nós vamos escolher o tema sobre o amor de Deus, né, foi o que nós definimos aqui anteriormente, e vamos buscar, então, várias passagens que destacam esse tema que nós escolhemos, né? Começamos por João capítulo 3, verso de número 16, enfatizando aqui, é claro, que Deus amou o mundo de tal maneira, né, que ele entregou o seu Filho ao mundo, né? Em seguida, por exemplo, nós podemos pular para Romanos, capítulo de número 5, verso de número 8, tá? Perdão a quem está assistindo essa aula porque eu bati agora no microfone, mas enfim, Romanos capítulo de número 5, verso de número 8, tá? Ele vai declarar que Deus demonstra o seu amor para conosco ao enviar o seu Filho para morrer por nós, enquanto nós ainda éramos pecadores, né? Isso está relacionado também com amor de Deus, porque Deus demonstra o seu amor para nós, né? Claro, o sermão ele pode continuar, eu posso ir para outras passagens, por exemplo, 1 João capítulo de número 4, verso de número 9 ao verso de número 10, né, que Deus diz que Deus nos amou primeiro, né, e enviou o seu Filho como propiciação dos nossos pecados, tá? Diante disso, então, o pregador ele pode compartilhar vários exemplos práticos de como o amor de Deus se manifesta na vida das pessoas, usando esses textos, ou seja, através da providência, através do perdão, através da restauração e até mesmo do relacionamento pessoal com ele, tá? Então, tudo isso eu posso colocar dentro de uma pregação, dentro do sermão temático, tá? Posso concluir minha pregação como, né? Posso concluir aqui enfatizando que o amor de Deus é incondicional, é um amor eterno, é um amor transformador, né? E eu posso fazer um convite aos ouvintes a responderem este amor, né? Como que os ouvintes podem responder este amor? Isso aqui nós aprendemos lá na nossa aula de montar um sermão na prática, né? Que é justamente a parte de você concluir a sua mensagem, onde você vai fazer um apelo, né? Eu posso convidar os meus ouvintes a corresponderem a este amor, como? Entregando as suas vidas a Jesus e viver em comunhão com Ele. Percebe aqui que através de um tema só eu consigo estabelecer uma pregação aqui, talvez de uns 40 minutos, talvez de uns 50 minutos, a partir do momento que você estabelece um tema principal, tá? Muito importante quando você for fazer um sermão temático, tá? Se você está iniciando na pregação, não existe pregação sem texto bíblico, tá? Então você primeiro tem que escolher o texto, você tem que orar, tem que buscar a referência do texto bíblico. Se você não recebeu essa referência da igreja, você ora, você busca pelo texto bíblico. A partir daquele texto que você vai ler, óbvio, 1, 2, 3 vezes, porque você é um bom pregador, né? Você vai ler ele várias vezes e você vai definir, então,
um título para essa pregação. Depois de você fazer a exegese do texto, depois de você buscar o que o texto realmente quer dizer, você vai mergulhar no seu tema e vai expandi-lo, né, em vários tópicos, em várias formas, conforme tem aqui a aula exclusiva para os nossos alunos do método Pregação Impactante, tá? Terceiro ponto é a pregação narrativa, tá? O que é uma pregação narrativa? O pregador ele vai usar o texto bíblico, né, para contar a história que o próprio texto bíblico já está contando. Ou seja, eu posso usar o texto de Davi e Golias, e eu vou contar a história de Davi e de Golias para transmitir a mensagem de que Deus, por exemplo, capacita os fracos para vencer os gigantes em suas vidas, né? Isso é só um exemplo que eu estou usando aqui de forma bem prática com vocês para vocês entenderem, né? Mas eu tenho 2 exemplos aqui mais profundos para vocês, mais interessantes. Lucas, capítulo de número 10, verso de número 25 ao verso de número 37, tá? O que diz o texto, né? É uma parábola sobre o bom samaritano. O que esse texto vai nos dizer, né? O que o pregador vai poder usar como referência? Ele vai poder contar a história do bom samaritano, conforme Jesus mesmo narra essa história, né? Você vai descrever, por exemplo, como o homem foi assaltado, como ele foi espancado, por que ele foi deixado à beira da estrada, enquanto os 2 religiosos que estavam por ali passavam e não prestaram socorro para ele, passou o sacerdote, passou o levita e fingiram que não viram a ele, né? Em seguida, o pregador vai detalhar a chegada de um bom samaritano, que, apesar das diferenças étnicas e religiosas aqui, justamente de judeu e samaritano não conversar, você vai ver e vai poder explorar isso para a igreja, que ele foi movido de compaixão e cuidou daquele homem ferido, né? Então, o homem cuida desse cidadão que caiu, ele leva para a estalagem e paga os seus cuidados, tá? O que eu posso explorar como um exemplo, né? Um exemplo prático, né? Um exemplo prático aqui do significado dessa parábola, né? Eu posso explorar o significado dessa parábola destacando a importância, primeiro, da compaixão, do amor ao próximo, né? Da superação de preconceitos, por exemplo, que Jesus, ele não olha raça, ele não olha etnias, ele não olha condições que as pessoas se encontram para ele ajuntá-los para si, né? Enfim, você pode aqui também aplicar essa lição da parábola na nossa vida cotidiana, né? Desafiando as pessoas que estão te ouvindo a serem justamente como este bom samaritano. Como que eu posso ser como um bom samaritano? Estender ajudas aos demais, com compaixão ao necessitado, por todos aqueles que estão ao meu redor. Enfim, você consegue fazer um panorama geral aqui dessa parábola, aplicar tanto na vida de Jesus, como também na vida dos seus ouvintes. Vai depender do tema que você, do objetivo que você quer para sua pregação, tá? Outro ponto dessa pregação que eu posso utilizar é justamente a história de José. Gênesis capítulo de número 37 até o capítulo de número 50 vai falar sobre a história de José, né? Eu posso contar a história de José, fazer um panorama geral da história de José, desde quando ele foi vendido como escravo, até mesmo quando pelos seus irmãos, né, ele foi vendido como escravo, até a sua ascensão de poder ao Egito, né? Então, pode destacar ainda mais como José enfrentou essas adversidades, as injustiças, mas ele permanece fiel a Deus em todas essas circunstâncias. Olha só, aqui você já consegue fazer uma aplicação bem interessante para a igreja também, né? Mas o texto aqui, se você quer algo além do que está muito comum hoje no dia a dia, né? Você pode usar, por exemplo, explorar o tema como perdão, o tema como a providência divina, como propósito de Deus na vida das pessoas, mostrando como Deus usou a experiência de José, né, para cumprir os seus planos redentores para o povo de Israel, por exemplo, né? Ao longo dessa pregação, então, o pregador, né, você pode destacar essas lições espirituais que nós podemos aprender com a vida de José. Como a importância, por exemplo, da integridade de José, né, que mesmo sendo vendido, mesmo sendo traído pelos seus irmãos, não perdeu a sua integridade, a sua confiança. Ele confiou em Deus, confiou na capacidade de Deus de livrá-lo de todo mal, e ainda assim ele teve capacidade de perdoar todos aqueles que prejudicaram, e nós devemos de ter essa capacidade também, né? Então, você pode incentivar os ouvintes, sempre fazendo esse apelo final, tá? Entenda todas as pregações, independente dos temas,
vão ter esse apelo final, onde você vai convidar o ouvinte a realizar uma ação. Aqui você pode levar os ouvintes a confiarem no cuidado da providência de Deus, mesmo no meio das dificuldades, mesmo no meio das provações da sua vida, tá? Outro ponto que nós podemos destacar aqui nessa aula é justamente a pregação evangelística, tá? A pregação evangelística, ela é bem objetiva, tá? Ela foca justamente na mensagem central do evangelho, tá? Como assim? Ela vai destacar justamente a necessidade da salvação em Cristo Jesus. Por isso ela é evangelística, ela vai convidar os ouvintes a aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. João capítulo de número 14, verso de número 6, sobre o caminho da salvação. Vou usar isso como base para vocês aqui. Você vai convidar, né? Você vai centrar a sua pregação primeiro na afirmação de que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você vai explicar que Jesus é o único meio da reconciliação com Deus. Você vai explicar que Jesus é a salvação para a humanidade, né? E vai mostrar que o sermão ele vai destacar o quê? A necessidade de reconhecer o nosso pecado, de se arrepender deste pecado e aceitar Jesus como Senhor e Salvador pessoal da sua vida, tá? Então, o pregador aqui vai compartilhar, né? Você pode usar esse panorama para compartilhar como Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, como ele ressuscitou por isso, ofereceu perdão, ofereceu vida eterna a todos aqueles que creem no seu nome, tá? Você, ao final, vai convidar os ouvintes também, como uma chamada para ação, a tomarem uma decisão pessoal para seguir a Jesus, convidando eles, aqueles que ainda não fizeram, e o quê? Aceitar esse presente da salvação, tá? Isso aqui é um panorama bem geral, bem rápido para você entender, para essa aula até não ficar muito extensa para você aí, para você entender como que é o caminho da salvação. E é claro, isso que eu estou te dando aqui, né, é uma base, você pode explorar, pode mergulhar ainda mais nisso que eu estou te entregando aqui, tá? O segundo exemplo da pregação evangelística é o convite de Jesus em Mateus capítulo de número 11, versos de número 28 ao 30, né? Nessa pregação aqui você pode destacar o seguinte que Jesus fala: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, né? Você vai explicar primeiro como Jesus oferece descanso, como Jesus oferece paz para todos aqueles que estão sobrecarregados pelo pecado. Lembre que a sua pregação aqui ela é evangelística, ela tem que atingir o objetivo de trazer a pessoa a arrependimento para os seus pecados. Então, para todos aqueles que estão sobrecarregados dos seus pecados, pelas preocupações da vida, né, você vai enfatizar na sua pregação a graça, o amor de Deus, vai convidá-los para um relacionamento pessoal com Deus também, tá? Além, você pode compartilhar testemunhos de transformação, né? Testemunhos de libertação através de Cristo. Vai demonstrar como Jesus pode trazer esperança e propósito para a vida das pessoas, né? Você pode terminar essa pregação convidando as pessoas a responderem este convite de Jesus como? Entregando as suas vidas a eles, experimentando a vida abundante que ele prometeu. Vinde a mim é o chamado de Jesus, todos que estáis cansados, sobrecarregados, porque eu vos darei descanso, eu vos aliviarei, tá? Isso também é um tipo de pregação evangelística, tá? Agora, o último ponto é a pregação motivacional. O que é uma pregação motivacional? Não é motivacional no sentido de coaching, tá? Pelo amor de Deus, tá? Mas uma pregação motivacional onde você vai inspirar as pessoas, os seus ouvintes, a viverem uma vida de serviço, uma vida de amor ao próximo, né? Usando, por exemplo, usando exemplos bíblicos de pessoas que fizeram a diferença em seu tempo, né? Por exemplo, Jeremias capítulo 29, verso de número 11, né? Vivendo uma vida com propósito. Você vai destacar aqui, né, o plano de Deus para cada pessoa, conforme Jeremias 29, 11, eu vou até ler com vocês. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não para o mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Você vai incentivar os ouvintes a descobrirem e viverem os propósitos, que é um propósito único de Deus, que Deus tem para cada uma dessas pessoas, tá? Esse texto vai explorar justamente como descobrir os seus dons, como descobrir os seus talentos, as paixões dadas por Deus e como você pode usar isso para o serviço dos outros e para glorificar a Deus também, para servir a igreja, tá?
Como pregador, você vai compartilhar exemplos inspiradores, né, de pessoas que encontraram o seu propósito, até mesmo exemplos como o seu, né, se você já é pregador, encontraram o seu propósito, a sua realização ao seguir a vontade de Deus para a sua vida, né? Vai encorajar os ouvintes através desse testemunho a perseguirem os seus sonhos com fé, com determinação, confiando no poder de Deus para capacitá-los, cada um, né, e a alcançar os seus objetivos, tá? O segundo ponto, ele é superando os seus obstáculos com fé. Filipenses, capítulo de número 4, verso de número 13. Nessa pregação, então, você como pregador vai enfatizar o seguinte, que é uma promessa que existe aqui em Filipenses, capítulo de número 4, verso de número 13, que diz: tudo posso naquele que me fortalece, tá? Você vai encorajar os ouvintes ao quê? A enfrentar os desafios da vida com fé, com confiança em Deus, vai naquele, né, que capacita a superar qualquer obstáculo que possa surgir no caminho, quando você está caminhando num caminho com fé. Muito importante você destacar aqui na pregação motivacional que o objetivo é motivado a seguir um caminho de fé em Deus, tá? Essa é a diferença do sermão motivacional. Através do sermão, então, você vai compartilhar exemplos de pessoas na Bíblia também, tá? Tanto na Bíblia como na história, que superaram grandes dificuldades através da fé, mostrando como Deus pode transformar as fraquezas dessas pessoas em força e as adversidades em oportunidade de crescimento espiritual. Você pode, por exemplo, desafiar os seus ouvintes, né, a enfrentar os seus medos, a enfrentar as suas dúvidas com coragem, com fé, confiar em Deus que está ao nosso lado a todo momento e em todas as circunstâncias, independente da forma que nós estamos nos apresentando diante das dificuldades, né? E você vai concluir da seguinte forma: incentiva os ouvintes, então, a perseverarem na jornada da vida cristã, sabendo que a nossa força vem de Deus. A nossa jornada da vida cristã, como disse, é uma jornada, é uma caminhada que você precisa superar todos os dias, tá? Isso é alguns tipos de sermões que você pode explorar ainda mais, além do que eu coloquei, e eu vou te dar um exercício prático aqui, tá? Pegue cada um desses pontos que eu apresentei e crie justamente uma pregação para cada uma dessas aqui, explore cada uma delas, fique bom em cada uma delas, que eu tenho certeza que você vai ser usado muito para abençoar pessoas através do seu ministério, tá? Não apenas assista a aula, mas realize os exercícios, revise o conteúdo várias e várias vezes e compartilhe lá no grupo, que vai ser um prazer conferir com você tudo aquilo que você tem feito para o crescimento, tanto da sua vida espiritual e ministerial, como também para o crescimento do reino de Deus. Até porque nós só estamos aqui com o objetivo, que é firmar os nossos pés no Evangelho e servir a igreja para o crescimento dela, tá? Que Deus vos abençoe e até a próxima aula.